O nosso boa tarde a vocês que estão ligados ao programa RT Web. Hoje nós teremos uma transmissão toda especial, entrando em conexão com a ADESG, Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, que vai transmitir uma palestra do general Augusto Heleno. Para os diplomados, eles já sabem o que significa a ADESG. Mas para o leigo, essa associação é formada por profissionais de todas as áreas que fazem o curso da Escola Superior de Guerra, especialmente destinado a esse público. Uma das condicionantes é ser indicado. Alguém tem que indicar. A outra condicionante é que tenha curso superior. Então, com isso, vai selecionando as pessoas. E como a DESG está sendo transferido, ou digo, a ESG, a Escola Superior de Guerra, está sendo transferido para o Distrito Federal, automaticamente os membros da ADESG aqui em Brasília já estão providenciando a divulgação do que vai acontecer neste ano, que já começa ainda este mês de setembro. Possivelmente já tem algumas palestras, já tem algumas informações mais detalhadas. E para você que está ligado no RTV constantemente, para nós é uma satisfação poder dividir com você tudo o que acontece de bom em nosso país, porque o nosso foco é o Brasil. Você que quer mostrar a sua cidade, você que quer mostrar a sua atividade, entre em contato com a nossa produção e nós marcaremos uma data em que você será entrevistado. Você terá todas as condições de mostrar a sua cidade, terá condições de passear com o seu celular devidamente colocado no gravação, mostrando a cidade e contando algumas particularidades da sua região, bem como da sua profissão, da sua família. Nós queremos que o Brasil conheça o brasileiro e que o brasileiro conheça o Brasil. Já estivemos no Amazonas, já estivemos no Rio Grande do Sul, já estivemos nas Minas Gerais, estamos agora aqui em Brasília, mas mesmo assim falando com o Brasil e o mundo. Vamos mudar a imagem que muita gente que não conhece o Brasil tem daquilo que não conhece. Infelizmente, informações deturpadas. Você precisa defender esse país. Esse país é algo que não tem similar no mundo. Estados Unidos é uma grande potência, mas constantemente você está ouvindo falar de terremotos, de ciclones, de enchentes lá nos Estados Unidos, destruindo cidades. O Japão é uma grande potência, mas já foi destruído por 2 bombas atômicas, 2 cidades foram destruídas. Então, o mundo todo tem as suas catástrofes. O Brasil, a única catástrofe que nós temos é educacional. Infelizmente, de alguns anos para cá, os nossos jovens estão tendo uma imagem deturpada do Brasil, do valor do patriotismo. Inclusive, eu fiquei muito, muito triste no dia que, conversando com uma sobrinha, fui falar da bandeira nacional, da bandeira brasileira. Eu falei: o que é isso, tio? Essa bandeira aí está suja de sangue. Onde é que ela ouviu isso? Dentro de uma sala de aula. Por alguém que foi retirado do contexto que nos interessa. Infelizmente, não vai ser fácil fazer uma mudança para que o pessoal entenda o nosso país. E outro detalhe que eu peço: nós dependemos da sua audiência para continuar no ar. Então, sempre que estiver assistindo ao nosso programa, não custa nada você apertar aquele dedinho assim. Aqui tem ali o sinal. Você aperta, que o pessoal chama de like ou dislike, mas isso é coisa de americano. Para nós é sim ou não. Gostei ou não gostei. Tomara que vocês gostem.
porque eu gostaria de continuar aqui com vocês, levando a mensagem de otimismo, levando uma mensagem de grandeza, levando uma mensagem de alguém que já viveu mais de 8 décadas e ainda acredita nesse país, ainda quer deixar alguma herança boa para este país. Então, enquanto a gente aguarda o general Heleno entrar, nós vamos conversando, você já pode começar a mandar mensagens que nós vamos receber, vamos retribuir, se não responder todas, mas ao mesmo tempo nós vamos citar o seu nome. Tem pessoas que constantemente já são assíduos participantes do nosso programa. Marinei, lá do Amazonas. Lídia Gabi, que agora está aqui em Brasília, mas estava em Portugal. E outros lá do Rio Grande do Sul, teve vários. Dimitri Gonçalves, do Rio Grande do Sul, que eu digo, da região de Porto Alegre, da região de Bento Gonçalves, da região de Juí. Sempre tem alguém ligado na gente. Isso é bom, porque acaba conhecendo este Brasil que a grande maioria dos brasileiros não conhece. Não vamos discutir a política a favor ou contra. A política que nós normalmente discutimos aqui é aquela que mostra a grandiosidade desse país. Independente de partido, independente de onde que estejam, cabe a cada um dos brasileiros saber quem é o melhor para o país e não ficar simplesmente ouvindo alguns mantras constantes. Impeachment, não sei o quê, impeachment. Democracia, democracia, democracia. Se porventura nós estamos com um presidente eleito, não importa de que partido ele seja, ele foi eleito, isso é democracia. Como é que no dia seguinte a anunciação dos resultados já começou a campanha pró-democracia? O que é a pró-democracia para quem não sabe o que é democracia? Outros fatos que vêm acontecendo, entrando nessa seara, que aí não discute, mas tem que, afinal de contas, nós dependemos da vida política. Vocês verifiquem que enquanto nós estamos nos sacrificando, correndo atrás, pegando dinheirinho para comprar nossa comida, tem muita gente dentro desse Congresso que foi eleito por nós. Nós votamos neles. Que estão vivendo as nossas expensas e não estão nem aí preocupados se o Brasil vai bem ou vai mal. O que interessa é que eles estejam bem. Uma demonstração tácita disso que aconteceu foi essa verba de campanha, em que a maioria votou para aumentar. Enquanto o Brasil está caindo em função da situação que todo mundo conhece, não foi situação criada por nós brasileiros, e exportaram, mandaram para nós, ou melhor, exportaram de lá e nós fomos receptores dessa pandemia. Então, não é prefeito, não é vereador, não é governador, não é presidente da República. Ninguém é responsável pela existência dessa situação. Agora, cada um é responsável pela solução. E não é brigando, querendo descobrir chifre em cavalo, em cabeça de cavalo, que vai resolver. Não vai resolver. Temos que encontrar soluções e não culpados. A culpa, de acordo com a estatística, de acordo com os acontecimentos, todo mundo já sabe de onde que foi que veio. A culpa é de onde exportou. Agora, aqui chegando, não adianta ficar olhando para os lados e querer procurar um culpado aqui dentro. Aqui não tem culpado, tem aqueles que se aproveitaram da situação. É uma situação caótica. É uma situação que ninguém queria que acontecesse. Mas aconteceu. Então pense bem antes de votar. Esqueça sigla de partido. Esqueça. Olha as pessoas. Quem vota em alguém por causa do partido
está votando contra o país, está votando contra si, ou então está votando a seu favor, que está recebendo benesses. Essas benesses é um preço muito caro para o nosso futuro. Então, vamos nos preocupar. O Brasil tem o Rio Grande do Sul com as suas pradarias, tem São Paulo com a sua industrialização. O PIB de São Paulo é quase maior do que do resto do país, tudo junto. Se São Paulo fosse um país independente, estaria entre os 5 primeiros do mundo. Pode ter certeza. De repente estaria ali China, Estados Unidos, Japão e São Paulo. Então é uma potência. Só quem conhece São Paulo pelo interior, não a cidade em si ali, que ali é um conglomerado de confusões. Mas o interior de São Paulo é de uma beleza fabulosa. Cidades produtivas. Saiu dali, entra nas Minas Gerais. As Minas Gerais, que eu já percorri quase todo. Bem, nós agora estaremos entrando e fazendo a coligação direta com a DESG, a fim de mostrar o que é que estão fazendo no Brasil. Senhoras e senhores, boa tarde. Agradecemos a presença de todos nesta palestra com o general de Exército Augusto Heleno. O tema é o Brasil atual e perspectivas. Nosso ciclo permanente de palestras é uma iniciativa da DESG-DF, na pessoa de nosso delegado, Coronel de Exército Dorival Ari Bogoni, com o apoio da DESG Nacional, presidida pelo professor doutor Antônio Carlos Alonso Del Negro e do comandante Adalberto. A DESG-DF, nesse ciclo de palestras, tem como objetivo entender o Brasil atual por meio de suas condicionantes históricas e geopolíticas, e, a partir delas, entendermos o momento em que vivemos e, principalmente, as oportunidades de engajamento de todos os brasileiros no desenvolvimento e na segurança de nosso amado Brasil. É com muita satisfação que abrimos esse ciclo de palestras com a presença do general Augusto Heleno, atual ministro-chefe do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, e cujo nome dispensa apresentações. Ao final da palestra, serão respondidas as perguntas dos participantes. Queremos aproveitar esta oportunidade para pedir àqueles que não se inscreveram em nosso site para que o façam, pois assim poderemos avisá-los quando da realização das futuras palestras. Também convidamos a todos os adesguianos e exguianos residentes no DF e no entorno para se associarem à DESG-DF, pois juntos poderemos contribuir para um Brasil mais forte, mais livre e mais justo. Sem mais delongas, passo a palavra ao ilustre palestrante, ao nosso delegado, Dorival Ari Bogoni, para que complemente a abertura. Boa tarde, senhoras e senhores, autoridades da Escola Superior de Guerra, da Escola Superior de Defesa, companheiros e membros da Associação de Diplomados da ESG e todos os participantes indistintamente que nos honram com suas audiências, no Brasil e no exterior, como nossos adidos. A cada um nossas palavras de boas-vindas e de agradecimento. Agradecimentos em especial à equipe que ombreou comigo para que pudéssemos viabilizar esse importante evento. A você, participante, dentre os milhares que nos assistem, pela sua presença e deferência. E ao palestrante, General Heleno, ministro de Estado, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, por nos conceder parte de seu precioso tempo para nos transmitir colocações e avaliações balizadas sobre a situação, não só atual, mas também do porvir de nosso país, o amado Brasil. Com a amizade de sempre e o apreço de todos, passo a palavra ao general Heleno. Meu caro amigo Bogoni,
Muito tempo não falamos, hein? É uma honra para mim, um prazer mesmo, poder me dirigir a um público altamente selecionado, uma plateia que vai me ensinar mais do que eu posso transmitir, mas eu tenho certeza que nós todos vamos sair ganhando dessa conversa. O título dessa palestra, eu não gosto muito de palestra, não, é uma conversa. É a situação atual do Brasil e suas perspectivas para o futuro. Não é muito fácil, porque são temas muito amplos, que para colocar num espaço de tempo tão pequeno, vão ser naturalmente prejudicados por isso, mas nós vamos fazer o possível para sermos o mais abrangente que nós pudermos conseguir. Vou começar fazendo uma apreciação estratégica muito simples do mundo, muito fácil de ser compreendido. A Amazônia, o Oriente Médio e o leste da Ásia são, na minha opinião, é uma opinião pessoal, são as 3 mais importantes regiões estratégicas do mundo hoje. Por razões óbvias, eu incluí a Amazônia, que talvez não fosse incluída se fosse um palestrante estrangeiro, mas a Amazônia nos afeta diretamente, então eu incluí a Amazônia e as outras 2 regiões são óbvias. É o Oriente Médio, que é um barril de pólvora, e o leste da Ásia, que conseguiu reunir muitas das principais potências mundiais. Basta observar que no leste da Ásia estão localizados a Rússia, a China, a Índia, o Paquistão, a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, a Indonésia, a Austrália e o Japão, para não citar outros países menores. Então, a minha visão é que nós teremos que tratar com muito cuidado tudo que acontecer nessa área, porque tudo será devidamente analisado, estudado, a inteligência vai funcionar muito nessas áreas e nós temos que nos preocupar com o nosso futuro em relação a esses países. Faltou citar um país que é inegavelmente a maior potência do mundo, mas que hoje está preocupado. A situação dos Estados Unidos é uma situação difícil, exatamente porque ele está um pouco isolado dessa situação do leste da Ásia. Ainda que a visão no planisfério é uma visão um pouco distorcida. Se nós formos olhar no globo, nós vamos perceber que os Estados Unidos é bem próximo do leste da Ásia. Mas os Estados Unidos estão enfrentando situações, por conta da sua própria história, que estão preocupando os líderes americanos. Tiveram uma eleição agitada para presidente da República, todos acompanharam as diversas ondas que aconteceram ao longo da campanha do ex-presidente Trump com o atual presidente Joe Biden. Tiveram, mesmo sendo um país que produz vacina, que tem um desenvolvimento na área epidemiológica bastante avançado, tiveram uma forte influência da pandemia no desenrolar desse ano de 2021 e no ano de 2020. E estão buscando um reposicionamento estratégico que se caracterizou principalmente por essa recente saída do Afeganistão, liberando o Talibã e criando uma situação difícil para aqueles países que estão naquela área e para a situação social do Afeganistão. Mas eles já enfrentaram, ao longo da sua história, inúmeras situações difíceis e vão tratar de resolver essa também. Temos que perceber com muito cuidado também a ascensão da China, cuja economia cresce mais de 10% ao ano, é a economia que mais cresce no mundo,
provavelmente daqui a 2, 3 anos, seja a maior economia do planeta. O PIB chinês foi de 14,34 trilhões em 2019, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. A economia chinesa chega a 15% da economia mundial. Quase afeta todos os países do mundo. Ainda sobre a China, tem alguns detalhes importantes. Ela é a maior produtora e exportadora mundial de manufaturas. É uma importante consumidora de máquinas e equipamentos vindos da Europa e dos países mais desenvolvidos da Ásia. E depende fundamentalmente de matérias-primas compradas na África, na América Latina e Ásia, muitas delas commodities. O Brasil é um participante efetivo dessa troca, dessa compra. Essas maiores economias do mundo estão aí. A visão de 2018, ou seja, antes da pandemia, e a visão de hoje. Em 2018, o Brasil era a 9ª economia do mundo. Hoje, talvez esteja em 12º lugar. E a previsão para 2050, se as coisas se normalizarem, se nós voltarmos à situação que havia antes da pandemia, a tendência é que a China se transforme na maior economia do mundo, seguida pela Índia, pelos Estados Unidos, pela Indonésia, que não aparece naquela primeira relação, e no Brasil, que tem muita chance de se transformar em uma das 5 maiores economias do planeta. E nós torcemos para isso. Nós precisamos agora, depois do freio que foi praticamente imposto durante a pandemia, nós precisamos retomar o crescimento. É inadiável que o Brasil busque, com a sua política externa, restabelecer a sua posição estratégica no planeta. Para isso, a nossa política externa está traçada pelo nosso presidente da República, junto ao Ministério das Relações Exteriores, e o importante, guiar-se por interesses nacionais e não por inspiração ideológica. Ser pragmático na área econômica sem compromissos político-ideológicos. A área econômica ela não pode ser seriamente afetada por ideologias. Ela é um motor de crescimento do país e deve ficar fora de visões político-ideológicas. E nós temos que buscar parceiros que favoreçam, na área militar, a defesa e a tecnologia nacionais. Nós fizemos uma primeira tentativa, isso até antes de nós termos essa notícia sobre o Covid, sobre essa pandemia. Nós, depois de 20 anos, firmamos um acordo histórico com a União Europeia, que era a participação do Mercosul diretamente junto à União Europeia. Um acordo que seria extremamente benéfico para esses 2 parceiros. Fomos prejudicados pela intervenção francesa, do presidente da França, o presidente Macron, que começou a criar uma série de obstáculos ao Brasil. Isso tem acontecido com várias de nossas conversas com países europeus, porque o Brasil é uma ameaça para o crescimento europeu. O Brasil, hoje, ele representa, para alguns países da Europa, um concorrente muito forte, imbatível em algumas áreas. Então, isso está provocando reações que são desagradáveis, mas precisam ser contornadas, e a nossa política externa trabalha para isso. Temos que executar as reformas trabalhistas e previdenciárias que já foram aprovadas, precisam ser completamente executadas, e temos que buscar a aprovação da reforma administrativa, da reforma tributária e da reforma política. Serão eventos que acontecerão sucessivamente, não necessariamente nesta ordem, mas são fundamentais para que o Brasil busque
já sem retorno, um progresso evidente no contexto mundial. Precisamos também, essa é uma promessa do governo Jair Bolsonaro, desestatizar a nossa economia. Nós hoje precisamos limitar o Estado às suas tarefas essenciais. Fazendo um apanhado muito rápido sobre o que são essas tarefas essenciais, podemos incluir aí a saúde, a educação, a segurança pública, o saneamento básico, cujos índices são constrangedores em relação ao Brasil, e algumas atividades estratégicas que são largamente discutidas. Vou dar aqui 2 exemplos típicos. A Casa da Moeda e Correios e Telégrafos. São atividades que estão sendo discutidas se são atividades que podem passar ao controle estatal, ou que devem passar ao controle estatal, ou se são atividades que necessitam da presença do Estado. Temos que realizar investimentos em infraestrutura compatíveis com a nona economia do mundo, como nós fomos há pouco tempo, e que vamos retornar rapidamente, porque o nosso potencial é muito grande. E esse investimento em infraestrutura é feito nessas áreas: estradas, aquavias, portos, aeroportos, energia, transporte público, comunicações e saneamento básico. Isto já tem acontecido. O nosso Ministério de Infraestrutura é altamente eficiente e não parou durante a pandemia. A prova é este próximo slide que eu estou projetando, que mostra separadamente uma obra que é a redenção do Nordeste. Eu sempre digo que o Nordeste é a redenção do Brasil e a Amazônia é o futuro do nosso país. A transposição de São Francisco, que estava parada há mais de uma dezena de anos, tem sido tratada como enorme prioridade, apesar da obra já ter iniciado, mas isso não impede que ela seja concluída. Ela tem que ser concluída para que eu mude aquela fachada que todo ano acontece no Nordeste, aquela imagem do velhinho do lado do seu bode que está morrendo de sede, a seca que consome todos os produtos que havia naquela propriedade e precisa ser socorrido por auxílios que possam, pelo menos, prolongar a sua capacidade de viver. Não, o Nordeste tem um potencial gigantesco de produção, de engajamento dentro do conjunto de atividades econômicas do Brasil. O Nordeste é a redenção do Brasil e é tratado dessa maneira pelo atual governo. Fiz questão de relacionar, na parte direita desse slide, todas as obras que foram entregues pelo ministro Tarcísio durante o período da pandemia. Muitas delas já haviam sido iniciadas. Não é motivo para que elas sejam abandonadas, como aconteceu em outras épocas nesse país. Não, obras iniciadas, ao contrário, merecem ser concluídas, porque elas tiveram um fundamento para serem iniciadas, e se esses fundamentos se mantiveram, elas têm que ser concluídas pelo bem do país. E estão sendo tratadas dessa maneira. Não são consideradas obras inacabadas, nem obras abandonadas. São obras que serão fatalmente concluídas. Não vale a pena ler tudo que está ali, mas tenham conhecimento que essa política vai continuar. Obras do Minha Casa Minha Vida que foram abandonadas, que foram paradas pela metade, serão todas concluídas. Obras que foram obras de infraestrutura, também paradas na metade, serão todas elas concluídas. Uma coisa fundamental que nós já estamos perseguindo há algum tempo: melhorar a nossa produtividade, incentivar essa produtividade. A produtividade é um fator de diferenciação entre aqueles que possuem um alto grau de rendimento do seu trabalho e aqueles que trabalham com pouca produtividade.
é muito importante que nós tenhamos na consciência que, para incentivar a produtividade, eu preciso de mão de obra qualificada. E vamos cair num problema que vem se arrastando há tempos. O ensino técnico do Brasil precisa ser olhado com muita atenção. Eu preciso de ensino técnico, eu preciso de mão de obra qualificada, que possa fazer com que essa produtividade seja percebida no dia a dia. Preciso de gestão empresarial competente, preciso de logística eficiente e preciso de tecnologia e inovação. São esses 4 itens fundamentais para que eu possa incentivar essa produtividade. Vou voltar um pouquinho ao ambiente geopolítico que estamos vivendo no continente sul-americano. Continente não, na parte do mundo, América do Sul. Há décadas, a esquerda no poder conseguiu deturpar o conceito de social-democracia e conseguiu fazer do Estado de Direito um verdadeiro pesadelo para os governos que assumem o poder. Então, é preciso que a gente tenha uma real definição do que eles consideram a social-democracia, que praticamente já encaminha o Brasil para o socialismo e para o seu degrau muito pior, que é o comunismo, e para o conceito de Estado de Direito. Estado de Direito é um Estado onde os habitantes têm seus direitos respeitados, que nós chamamos de direitos humanos. Isto é altamente respeitado no Estado de Direito. Mas é preciso também que eu tenha deveres que terão que ser respeitados também, para exatamente eu ter um equilíbrio entre direitos e deveres dos seus cidadãos. As transformações sociais, econômicas e políticas que aconteceram nos últimos tempos na América do Sul, todas aconteceram com viés assistencialista. Por um lado é bom, por outro lado, eu vou fazendo da população uma dependente finalista das benfeitorias do Estado. O Estado precisa se mobilizar para fazer esse assistencialismo. E muitas vezes não tem como sair dessa política. E acaba virando um Estado escravo do assistencialismo e estaciona no tempo. Os países da América do Sul se aproximaram pelo bolivarianismo e pelo excesso de direitos. Nós estamos presenciando hoje o declínio dos países que se aproximaram do bolivarianismo, ainda que estejam ainda se aproximando de regimes que não vão levá-los a um final feliz. E pelo excesso de direitos que são apregoados nessas sociedades. Não temos uma ameaça iminente de conflitos armados, mas está perfeitamente comprovado que temos uma tensão crescente em algumas relações bilaterais. É preciso que novas alianças sejam formadas e que essas perspectivas que são incertas para o futuro se consolidem pela cooperação, pela participação de vários países em objetivos comuns e que nós tenhamos paz e tranquilidade nesse ambiente sul-americano. Eu registro aqui algumas divergências históricas que estão aí nessas bolotinhas, que significam problemas que estão latentes entre esses países onde essas pequenas elipses aparecem. Eu não vou citar todas essas divergências, mas eu garanto que elas existem. E uma delas, que é a divergência no Essequibo, é preocupante, porque envolve a Venezuela e a Guiana, e pode ser aproveitada, essa divergência pode ser aproveitada pela Venezuela para tentar alguma coisa na Guiana. Já houve esse comentário em outras crises e esperamos que isso não volte a ser tratado nesse nível. Isso está sob arbitrariedade, sob arbítrio internacional, e eles vão provavelmente decidir isso
num ambiente de paz e concórdia. Uma preocupação permanente de todos os países sul-americanos é que é, no mínimo, imprudente pensar que qualquer país da América do Sul, principalmente um país com o potencial do Brasil, não enfrentará disputas ou antagonismos ao defender seus legítimos interesses. Isso está na nossa cabeça todo o tempo. É um objetivo nacional permanente manter a capacidade de nossas Forças Armadas de defender a nossa integridade territorial, a nossa soberania e os interesses nacionais. A segurança nacional é facilmente definida por Forças Armadas equipadas e permanentemente preparadas para a defesa da pátria e para a garantia da lei e da ordem. Temos problemas sérios no Poder Judiciário e estamos lutando para sanar alguns desses problemas que acabam afetando do habitante mais simples do país às mais altas autoridades. É flagrante a morosidade do Poder Judiciário, os inúmeros recursos e instâncias que alguém tem que enfrentar ao levar um problema para o Judiciário, a impunidade de alguns que ficam dezenas de anos para terem a oportunidade de serem julgados, se livrarem das acusações ou pagarem pelo que fizeram. Mas hoje a impunidade é outro elemento flagrante no nosso Poder Judiciário. Temos queixas sérias dessa audiência de custódia que libera muitas vezes criminosos perigosos que foram presos em flagrante realizando crimes de alta periculosidade e que conseguem ser liberados numa audiência de custódia. Isto é outra coisa que merece ser examinada. Maioridade penal é altamente discutível, não vou tocar nesse assunto, e a progressão da pena. Precisamos reformar um sistema prisional que todos nós sabemos que é caótico. A ida de um cidadão porque cometeu algum delito para o sistema prisional será naturalmente um convite a aumentar a sua capacidade de ingressar com mais vigor ainda no crime organizado. Então, nós temos que evitar a superlotação, a insegurança e impedir o domínio das facções do crime organizado, que tem já uma participação muito grande até na área política do país. Então, isso aí é outra preocupação muito grande do Brasil. Conseguimos já, nesses últimos 3 anos, reduzir um pouco a participação. O próprio anuário sobre o crime que saiu semana passada mostra as reduções que já têm sido conseguidas nessa área, mas precisamos ser cada vez mais eficientes e mais cuidadosos com o crime organizado. Temos que impedir que os presídios sejam tomados por essas facções, envolvendo aí corrupção, drogas, um ambiente degradante e pernicioso, fazendo com que essas penitenciárias virem universidades do crime. E não é isto que está previsto na Constituição. O cidadão é levado a esses estabelecimentos para cumprirem uma pena pelo que cometeram, serem devidamente reeducados e devolvidos à sociedade. Se nós fazemos dessas instalações, mais do que nunca, instalações que aperfeiçoam o criminoso, elas estão completamente equivocadas. Agora vem um aspecto que é fundamental e que é um dos pontos cruciais. E talvez, nesse ambiente extremamente crítico, nesse ambiente que nós tivemos que encarar devido à pandemia, devido ao Covid-19, um dos poucos ganhos nessa enorme dedicação do nosso pessoal de saúde, que nós devemos agradecimentos eternos
o que foram verdadeiros heróis no enfrentamento, e vão continuar a ser heróis no enfrentamento da pandemia, eles agora são, tenho certeza, muito mais capazes de proporcionar ao país uma saúde pública confiável. Muitos erros a serem ainda corrigidos, mas muitos já foram devidamente tratados por gente competente e que fez de vários hospitais brasileiros um orgulho para nós, não pelas perdas, mas principalmente pelo que aprenderam em termos de saneamento, pelo que aprenderam em termos de saúde e pelo que estão hoje capazes de proporcionar à população. E essa saúde pública é fundamental, porque ela traz uma série de dados positivos para as estatísticas do país. Temos também um ponto crucial que nós devemos evoluir muito. Não é fácil consertar anos e anos de tratamento distorcido na educação do país. A educação, principalmente das nossas instalações públicas de educação, sofreu uma contaminação completamente indesejável de ideologias. Ideologia não pode se misturar com a educação de nenhuma espécie, nem para um lado nem para o outro. E, infelizmente, nós tivemos muitos estabelecimentos brasileiros completamente contaminados por pregações ideológicas. Isto é lamentável e hoje nós temos uma educação que tem se revelado em programas internacionais de avaliação como serem de cunho absolutamente inapropriado e resultados lamentáveis. Isso aí são resultados que o Brasil, num conjunto de 70 países que foram submetidos ao PISA, apresentaram resultados que não são nada a comemorar e não nos orgulham em nada. Então, esses resultados precisam ser melhorados em curto prazo. Nós precisamos dedicar ao nosso professor de todos os níveis um lugar de destaque na sociedade e levar a esse professor a melhor formação e o melhor reconhecimento da sociedade. Eu falo isso porque é uma constante entre países com os melhores resultados, um investimento maciço na valorização, na formação e no respeito ao professor. Nós podemos fazer isso. Basta que nós nos convençamos que a educação não é uma mistura de valores, onde eu misturo o conhecimento que é perfeitamente razoável para quem quer evoluir na sua vida, que quer se qualificar como cidadão que mais tarde terá que buscar emprego, e aqueles que veem a educação como um meio de doutrinação das massas. Em prol de quê? Se isso não deu certo em lugar nenhum do mundo, vai catequizar para quê? Então, isso aí realmente foi um pecado capital que foi cometido no país, que nós temos que reverter. E não é fácil. Essa reversão é muito difícil. Exige um trabalho abnegado, cuidadoso, de gente que conheça o assunto e que esteja disposta a reverter essa mácula que aconteceu, principalmente na educação pública do país. Eu sou já bastante avançado em idade e, na minha época, estudar em escola pública era um desejo de qualquer estudante sério. Qualquer estudante que queria aprender ia para a escola pública. A escola particular era, na maioria das vezes, dedicada àqueles estudantes que a gente brincava que não queria nada, que era reprovado na escola pública e ia para a escola particular. Hoje, isso se inverteu, né? Exatamente pelo descuido com a escola pública. Não há como rebater essas constatações, elas são evidentes. Analisar o perfil do aluno brasileiro para exatamente ter programas de educação
que estejam de acordo com o perfil do aluno brasileiro e com o perfil do mercado mundial, o perfil das necessidades mundiais de profissionais, de que especialidade, com qual grau de adaptação à tecnologia, à modernidade, coisas que não podem ser desprezadas no mundo de hoje. O Sistema de Avaliação de Educação Básica, o SAEB, revelou em pesquisa que o aluno médio brasileiro termina a 5ª série sem dominar as 4 operações matemáticas básicas: somar, subtrair, multiplicar e dividir. Ora, isso aí quase que torna impossível a progressão desse aluno no ensino médio e no ensino superior. Então, isto é uma marca que raramente se consegue apagar do restante da formação desses estudantes. Chega ao final do ensino médio, isso já está constatado, comprovadamente incapaz de interpretar um texto. A dificuldade dos nossos jovens hoje em fazer a interpretação de um texto é uma coisa absolutamente constrangedora para quem resolve testar isso, conversar com o jovem na idade escolar. Lógico que as informações disponíveis para essa juventude são muito maiores, são muito mais amplas, muito mais interessantes do que as que eram disponíveis no meu tempo. O que falta é exatamente encaminhá-los para a busca desses conhecimentos e dar a eles capacidade de frequentar estabelecimentos de ensino que são capazes de despertar a curiosidade, de levá-los para o conhecimento profundo, que hoje é exigido pela quantidade de conhecimentos disponíveis e pelo aperfeiçoamento, pela especialização que vai jogá-los no mercado de trabalho. Nós hoje temos o desprazer de ver boa parte da nossa juventude chegando na idade de se empregar, de conseguir emprego para sustentar a família, ser caracterizado como um analfabeto funcional. Isso é muito triste. Nós precisamos investir séria e maciçamente em educação. Já citei isso aí, vou citar de novo, que eu acho primordial. Valorizar os nossos professores, criando estímulos salariais e dando aos profissionais que são jovens qualificados e escolhem a profissão de mestres, condições de conhecerem profundamente aquilo onde se dispuseram a ser os propagadores do conhecimento. Nós precisamos elaborar currículos sem cunho ideológico. Precisamos massificar as competências básicas para a progressão na vida e resgatar a disciplina e os valores corretos da cidadania. Nós temos visto determinados vídeos que são divulgados pelas redes sociais que verdadeiramente são chocantes. Vídeos que as pessoas que têm um pouco mais de retidão no seu caráter e que têm uma educação que é proporcional aos valores que lhe foram praticamente imputados no passado, não se consegue chegar ao fim do vídeo. As pessoas ficam com vergonha de ver o vídeo inteiro. Passam para outra coisa, para outro programa. Isto é lamentável, é triste, e nós não podemos considerar isso como um avanço na educação. Isso é, principalmente, uma regressão violenta na formação do caráter e da própria individualidade do ser humano. Uma distorção que aconteceu no ensino
e que hoje é extremamente bem-vinda. A existência de colégios militares e colégios católicos, que continuaram a manter aquela retidão, aquelas tradições que vinham desde o passado e que permitiam que os alunos tivessem orgulho do colégio que estudavam, que os alunos tenham prazer de relatar as experiências sensacionais que viveram nesses estabelecimentos de ensino. E hoje os colégios militares e colégios católicos, eles se destacam e estão no topo do ranking dessas pesquisas realizadas pelo IDEB. Não adianta querer condenar os colégios militares porque tem disciplina militar. Isso não é verdade. Eles adotam alguns parâmetros da disciplina militar muito suaves, muito elaborados e adaptados para essa fase da juventude. E, na verdade, são colégios com uma atenção muito grande para os alunos, para a qualidade do ensino e para com o futuro que esses alunos esperam conseguir, dedicando-se ao estudo dentro da normalidade de um jovem. Isso se evidencia quando se procurou saber quais eram as melhores escolas públicas do país. E 10 dessas escolas são escolas militares. Hoje a aspiração de muitas das cidades brasileiras é pedir à Polícia Militar, aos bombeiros militares, ao Exército, à Marinha e à Força Aérea, que instalem escolas públicas onde uma estrutura incomum garante a educação física, o aprendizado de idiomas e até equitação, mas que, principalmente, tem na escola um ambiente de estudo, trabalho e inclusive, ambiente de diversão sadios, que trazem a esses jovens estudantes o orgulho enorme de frequentar um colégio desse gabarito. Disciplina, aulas de recuperação e atividades extraclasse dos mais diferentes qualidades são rotina nesses colégios. Uma coisa que é típico dos colégios militares, né? Sapatos engraxados e uniformes impecáveis. Isso às vezes é criticado, mas isso é uma grande educação proporcionada por esses estabelecimentos de ensino. São cobranças simples, fáceis, que entram no dia a dia desses jovens e são qualidades perfeitamente despertadas dessa garotada. Eles gostam disso, se acostumam e vão levar isso para o resto da vida. Isso vale para o sapato engraxado, para o uniforme impecável e para outras atividades que são desenvolvidas nesses colégios. Temos que investir pesadamente em ciência e tecnologia. Não tem dúvida que hoje o mundo é voltado para a ciência e tecnologia, que dominam a nossa vida praticamente. Hoje nós somos escravos desse pequeno aparelhinho chamado telefone celular, e isso nos escraviza a tecnologia e a ciência. Isso está acontecendo de forma que não pode ser detida hoje, é um fator que não se pode mais frear, nós temos que cuidar disso diariamente, porque o próprio avanço da humanidade nos obriga a ter parte da nossa atenção voltada para a ciência e tecnologia e nos proporciona uma vida melhor, e vai nos proporcionar uma vida cada vez melhor. Temos que monitorar as fronteiras brasileiras, terrestres e marítimas. A ação do crime organizado transformou o problema da segurança pública em um problema de segurança nacional. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Coloquei aí a foto de uma unidade do Exército de valor pelotão, são cerca de 70 militares que vivem nessa instalação na fronteira da Amazônia com um país da América Latina, um país da América do Sul.
São instalações extremamente simples, que permitem uma vida bastante saudável e bastante gratificante para aqueles que decidem morar num lugar desse. Passam, às vezes, 2, 3 anos, retornam a outros lugares mais agradáveis, mais civilizados, entre aspas, muito mais movimentados, mas aprendem aí o valor dessa ocupação, feita desde a época dos portugueses em muitos lugares, e que proporcionaram ao Brasil a sua grandeza territorial, a sua integridade, a sua soberania e, principalmente, ter somente um idioma e nenhum dialeto. Se nós compararmos isso com alguns países muito antigos da Ásia, com os próprios países sul-americanos, que têm vários dialetos, mas o idioma é o idioma espanhol, mas, principalmente, não conseguiram manter a integridade territorial. Percebam que a América Espanhola é toda dividida, enquanto o Brasil é um país continental com 8.500.000 quilômetros quadrados. Um dado que muita gente esquece, que acham que a coisa no Brasil é muito fácil de ser resolvida. Não é. As diferenças regionais, as nossas dificuldades, que são muitas delas frutos desse espaço imenso, elas precisam ser tratadas de maneira especial e são tratadas de maneira especial por aqueles que querem trazer progresso para aí. O grande problema das fronteiras terrestres brasileiras é exatamente essa presença rarefeita do Estado. A única presença efetiva do Estado na fronteira do Brasil, nas fronteiras brasileiras com os diferentes países, são as Forças Armadas, que vão para lá por um impulso inexplicável de querer servir ao país e por saberem que lá terão uma importância fundamental na vida de muita gente e na própria integridade do país, na própria sobrevivência nacional. Temos aí para perturbar essa nossa região fronteiriça os ilícitos, que acontecem cada vez mais sofisticados. Tráfico de droga e arma, contrabando e descaminho. Descaminho é quando o material que é trazido ao Brasil não é um material proibido, mas ele é ilícito. Ele não pode ser introduzido no Brasil sem impostos. É o caso, por exemplo, da gasolina, que era comprada na Venezuela a um preço muito barato e trazido ao Brasil pelo contrabando. Tráfico de animais e pessoas, altamente prejudicial àqueles que são atingidos por essa tragédia. A biopirataria. Para ter uma ideia, o que nós consideramos a nossa riqueza biológica, o nosso tesouro biológico, principalmente na Amazônia, é avaliado em trilhões de reais. E nós não sabemos explorar esse tesouro que é a biodiversidade. E nós temos a obrigação de aprender a nos valer disso para o nosso bem e para conquistar valores muito maiores para a nossa produção. A extração ilegal de madeiras é uma preocupação que cada vez mais nos aflige. Nós temos condições de melhorar muito a nossa situação hoje em termos de exploração ilegal de madeiras e a extração ilegal de minérios. É possível monitorar a fronteira? Olha, muitos brasileiros nunca pararam para pensar na extensão da fronteira do Brasil. São 17 mil quilômetros, sendo 11.500 deles na faixa de fronteira terrestre amazônica, área de selva. Se nós compararmos com a fronteira México-Estados Unidos, nós vamos ver que a fronteira México-Estados Unidos tem 3.200 quilômetros, cerca de 5 vezes menos do que a fronteira terrestre do Brasil. Se nós transferirmos essa fronteira para a fronteira brasileira, vai ocupar somente aquele pedacinho que está entre as duas setas.
é um pedaço ridículo da fronteira, muito pouco. E tem esse aspecto físico, uma fronteira praticamente desértica, muito mais fácil de ser vigiada. E os Estados Unidos não conseguem fazer uma vigilância perfeita dessa fronteira. Vivem preocupados com isso, empregam meios incríveis para conseguir controlar essa fronteira e não conseguem fazer isso com absoluta segurança. Vou mostrar alguns aspectos da fronteira brasileira. Entre o Brasil e a Guiana Francesa, entre o Amapá e a Guiana Francesa, o Rio Oiapoque. Entre Pacaraima, no Brasil, e Santa Helena de Uerém, na Venezuela, a fronteira que está na moda. Entre o Brasil e o Peru, o Rio Purus. Aí é um caso típico de duas cidades geminadas. Uma cidade brasileira, em Mato Grosso do Sul, Coronel Sapucaia, e uma cidade paraguaia, Capitã Bado. A característica dessas cidades, a curiosidade é que muitas vezes a população não sabe se está andando no território brasileiro ou no território paraguaio, devido à integração que acontece entre esses municípios. Aí está a Ponte da Amizade, ao lado tem a represa de Itaipu, o imenso lago de Itaipu, e essa ponte frequentada por uma multidão diariamente, e que exatamente foi construída como símbolo da amizade entre Brasil e Paraguai, e que dá muito trabalho aos nossos órgãos de fiscalização. Mas hoje é uma ponte indispensável à vida diária de Brasil e de Paraguai. Então nós precisamos ter muito cuidado com essa ponte, com o trânsito nessa ponte e o que ele é capaz de fazer de bom e de ruim para os dois países. A recomendação que muitos fazem ao nosso Ministério das Relações Exteriores é aumentar a pressão nos nossos vizinhos. Nós temos a desventura de ter na nossa fronteira oeste o Império Cocaleiro da América do Sul. É Colômbia, Peru e Bolívia revezando medalha de ouro, prata e bronze na exportação de produtos derivados da cocaína e da própria cocaína. Então, isso aí é um problema seríssimo, porque nós hoje sabemos que somos a principal rota de passagem da cocaína rumo à Europa. Sabemos que o Brasil é o maior mercado de crack do mundo, que no último ano, 1 em cada 100 adultos brasileiros fumou crack, ou seja, 1 milhão de brasileiros. O país também é responsável por 20% do consumo global de cocaína, ficando apenas atrás dos Estados Unidos. O fluxo dos ilícitos transfronteiriços acontece principalmente por meio fluvial. Isso aconteceu após a instalação pela Força Aérea Brasileira do Cipan-Civan, que praticamente interrompeu com o trânsito de pequenas avionetas por toda a Amazônia. Eles acharam que compensava a opção pelo transporte fluvial, ainda que a primeira entrega demorasse mais, a partir da primeira entrega, as outras aconteceriam com a mesma frequência das aeronaves. Então, isso aí foi a opção do tráfico de drogas para colocar a cocaína para fora do Brasil. No caso dos Estados Unidos, usando muito esse trajeto por dentro do estado de Roraima, pelo norte do Pará, pelo Amapá e pela foz do Rio Amazonas. Por meio terrestre, acontece um tráfico volumoso também, mas principalmente para atender os consumidores, entre aspas, brasileiros. Eles é que alimentam, basicamente, esse tráfico terrestre, de forma bastante deplorável. E aí está uma estrada que liga esse trânsito fluvial com esse trânsito terrestre, uma estrada aspirada por Manaus, que vai ser a ligação de Manaus com o resto do país, mas que precisará ser muito bem vigiada se não quiser trazer um transtorno ainda maior para as forças de segurança do país.
Nós devemos estabelecer, já temos feito isso, a apreensão de material ilícito durante os 2 últimos anos. Foi impressionante, nós temos quantidades incríveis de drogas apreendidas, ainda passa muita coisa, mas melhoramos bastante o rendimento da nossa fiscalização, porque começamos a fazer com que esses órgãos da administração federal trabalhassem juntos e que se dedicassem ao trabalho de inteligência e ao trabalho de repressão, valendo-se de informes colhidos de uns e de outros, de informações consolidadas por esses órgãos de segurança pública. A preservação da floresta é outra preocupação do Brasil hoje. Nós temos uma cobrança muito grande das nossas florestas, porque nós fomos acusados pelo mundo inteiro de sermos os grandes vilões do deflorestamento, e precisamos refazer o conceito e transformá-lo em alguma coisa que está dentro da realidade no resto do mundo. Há uma campanha muito grande, principalmente na União Europeia, contra o Brasil, em relação a essa preservação ambiental. Somos acusados injustamente de sermos os grandes vilões do meio ambiente. Isto não tem o menor fundamento, não tem fundamento do ponto de vista numérico. Basta consultarem o que o Brasil preservou de floresta e o que a Europa preservou de floresta nos últimos anos, nas últimas décadas, e principalmente porque o Brasil tem lutado muito para evitar que haja exatamente esta não preservação da nossa floresta amazônica. Somos hoje o principal produtor de vegetais, de carne, de legumes do mundo. Somos responsáveis praticamente pela segurança alimentar da China e não usamos a nossa floresta para a plantação e para o cultivo dos produtos agroindustriais. Também há acusações completamente distorcidas sobre a invasão da floresta amazônica pelos produtores brasileiros. Isso não é verdade. A invasão da Amazônia não acontece. Apenas 7% da Amazônia se volta para a produção, e produção legal, produção controlada de produtos agroindustriais. Então, são acusações injustas. Nós precisamos nos aparelhar em termos de comunicação social para rebater as acusações injustas que nos são feitas. E temos colocado muitos recursos financeiros no combate ao progresso desses ilícitos que são realizados nas florestas brasileiras. Mas não somos despreocupados com isso, não somos infensos a esse problema. Somos, ao contrário, extremamente cuidadosos com os nossos recursos florestais. Essa preservação passa pelos povos da floresta, que não precisam destruir o ambiente para viver com dignidade. Basta apenas que aprendam a manejar o meio ambiente, não causar prejuízos ao meio ambiente, para que possam viver dignamente dentro das condições que nós proporcionamos ao restante dos habitantes do país, apenas com o manejo florestal, que precisa ser ensinado. É preciso haver educação do povo para aproveitar do que essa natureza pode lhe oferecer e não prejudicar a nossa construção ambiental. Preciso dar a esses povos da floresta apoio de saúde, educação, infraestrutura e acesso ao conforto. Nesses povos da floresta, incluímos aqueles povos que vivem dentro do ambiente amazônico e faço questão de incluir as comunidades indígenas, as etnias que são, muitas vezes, acusadas de prejudicarem o meio ambiente e que são também
responsáveis por essa conservação. Portanto, precisam de muita ajuda do governo federal. E isso tem sido feito com uma intensidade que jamais foi feita. Precisamos, então, reformular a nossa política ambiental, que é historicamente confusa, e isso tem reflexo na política fundiária e na política energética. É preciso que as leis que tratam de política ambiental sejam leis verdadeiras, sejam leis que foram imaginadas por gente que conhece o problema, que não estão aí apenas como visitantes, são afetados pela segurança ambiental. Preciso respeito ao novo Código Florestal, um equilíbrio entre ruralistas e ambientalistas. Nós temos que manter as ações repressivas, fortalecer o IBAMA e educar o manejo florestal. Um absurdo é o uso ainda pouco significativo do enorme potencial de energia hidrelétrica que nós temos na nossa Amazônia. Criaram restrições ao uso da energia hidrelétrica, restrições que não se justificam, que não se tratam de restrições que favorecem a proteção ambiental. Pelo contrário, criaram algumas regras, principalmente a história do fio d'água, que tornaram várias das nossas hidrelétricas que estavam planejadas como não podendo ser utilizadas. Tem mais de uma dúzia de projetos de hidrelétrica que não começam as obras porque as ações judiciais questionam seu impacto ambiental, prejudicam seriamente a produção de energia na Amazônia. Precisamos aproveitar a biodiversidade, já comentei sobre isso. Precisamos perseguir o desenvolvimento sustentável e repudiar a influência de ONGs que são financiadas por capital estrangeiro para fazerem campanha contra o Brasil. Eu digo isso e provo, não dá tempo agora, mas provo que ONGs financiadas por capital estrangeiro usam esse capital para prejudicar o Brasil e colocar matérias infundadas e inverídicas que acusam o Brasil de crime que não comete. Realizar a regularização fundiária, isso é muito importante, tem sido feito em alto grau pelo atual governo, e ter uma política indigenista, que precisa ser revista com urgência. Melhorou muito, tem tido uma atenção especial do governo. Isso interessa diretamente às Forças Armadas, que afeta a segurança e a soberania nacionais. Quem cuida da saúde indígena hoje são, basicamente, as Forças Armadas brasileiras, que dedicam boa parte do seu tempo, dedicam boa parte de suas instalações para atender as comunidades indígenas e as etnias que vivem em território amazônico. Isso aí eu vou passar direto e quero, praticamente caminhando para o encerramento aqui, fazer muita ênfase na tecnologia, com implantação de sistemas integrados de monitoramento de fronteira. Temos aí o exemplo do CISFRON, Sistema de Monitoramento de Fronteira do Exército, e o CISGAAS, que é o Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul. Aí está uma figuração do que seria o Brasil com esses sistemas plenamente instalados. São sistemas caros, que precisam ser instalados para garantir a nossa supremacia, a nossa soberania em terrenos nacionais. O nosso Bolsa Família, que está voltando à discussão com outro nome, né, vai ser o Auxílio Brasil, beneficia hoje cerca de 14 milhões de famílias brasileiras. Ninguém pode condenar qualquer governo por tirar brasileiros da miséria. A pergunta que acontece hoje é qual o incentivo para que esses beneficiários se libertem desse auxílio e busquem seu sustento pelo trabalho honesto e produtivo. Não pode existir política assistencialista sem porta de saída. O Brasil é um país incontestavelmente riquíssimo e esse governo tem feito muito para o futuro do Brasil. Vou citar só alguns aspectos, não tem nenhuma preocupação com ordem entre esses aspectos, prioridade, é apenas uma relação
de feitos desse governo. As críticas sobre vacina, totalmente infundadas. O Brasil é o 4º país do mundo na aplicação de vacina e é o primeiro dentre os países não produtores de vacina. O Brasil já tem 260 milhões de doses de vacina distribuídas, 210 milhões de vacinas aplicadas. O auxílio emergencial, que foi dirigido aos mais necessitados durante a pandemia, beneficiou cerca de 39 milhões de famílias, um total de 6,9 bilhões de reais em repasses. As importações e a infraestrutura do Brasil tiveram uma redução de 10% nos seus impostos, principalmente em bens de capital, informática e telecomunicações. A expectativa do governo é baratear cada vez mais a importação de máquinas e equipamentos destinados ao setor produtivo, além de diminuir o preço de celulares e computadores importados. Temos um programa nacional de apoio às microempresas e às empresas de pequeno porte, o PRONAMP. A nossa infraestrutura tem levado à inauguração de pontes altamente necessárias na região norte e nordeste do país, em especial sobre o rio Parnaíba, ligando essa área à região sul do Piauí e ao Maranhão. Leilões dos terminais portuários já firmaram mais de 610 milhões em investimentos e já foi feita a concessão de 22 aeroportos brasileiros, garantindo 6 bilhões em investimentos e uma arrecadação de 3,3 bilhões em outorgas. O Wi-Fi, hoje no Brasil, esse programa de Wi-Fi contabiliza desde janeiro de 2019 13.671 localidades beneficiadas pelo programa de Wi-Fi, sendo mais de 80% das conexões instaladas na região norte e nordeste. Nos últimos 100 dias, 159 obras turísticas foram concluídas em todo o país, com investimento de 110 milhões de reais. A Operação Verde Brasil 2 ocorreu no período de 11 de maio a 30 de abril de 2021. 11 de maio de 2020 a 30 de abril de 2021. Com um gasto muito grande, mas com o objetivo de promover ações preventivas e repressivas contra delitos ambientais. Esse ano, essa operação vai voltar a acontecer com um conhecimento muito maior dos seus participantes. Ano passado foram 354 dias de atuação ininterrupta de combate a ilícitos ambientais. Então, isso aí é apenas uma citação de alguns aspectos que têm sido tratados pelo governo federal. O Brasil é, incontestavelmente, um país riquíssimo e nós temos muito orgulho disso. Precisa fazer uma opção para o futuro. Essa opção é fácil. Entre ser um país respeitado, um alto padrão de saúde, educação, segurança, um baixo nível de corrupção, reduzido consumo de drogas e um combate efetivo à desigualdade social, ou continuar a ser o paraíso da corrupção, do tráfico de drogas, da ineficiência do setor público, da impunidade e da decadência dos valores da sociedade. Precisamos colocar sempre o Brasil acima de tudo. Muito obrigado. Deixa eu falar aqui. Passa para mim, por favor. Posso falar? General Heleno, brilhante como sempre, sem comentários. Eu apenas gostaria de perguntar, considerando o tempo que nós dispomos, se ainda há algum tempinho para a gente fazer alguns comentários. Porque a sua palestra foi brilhante. Eu levantei aqui alguns questionamentos e eu fiquei até, com dificuldade de poder situá-lo. A sua área de segurança foi extremamente feliz na abrangência
E eu gostaria, então, que o Costato, que é o nosso auxiliar, nos desse alguma colocação e, posteriormente, vou retomar a palavra para a gente trocar figurinhas, que eu gosto muito de que a gente possa conversar livremente e sem interferência. E outra observação que eu lhe deixo, tem muito general e autoridade aí na fita, viu? Então, tá bom, ótimo. Eu não quero dar nomes, porque senão a gente parece que vai prestigiar A, B ou C. Mas vou cometer um pecado. Tem um almirante Hoover. Sim. Sabe onde ele anda, né? Comandante agora da Escola Superior de Defesa, e eu vi o alerta dele aqui. Vamos dizer umas palavrinhas sobre a Amazônia Azul para ele não ficar triste, tá bem? E depois, porque aí a nossa sociedade, de um modo geral, certamente, muita gente nem sabe o que é a Amazônia Azul. E são mais 4 milhões que nós temos aí para cuidar, e de dor de cabeça, e certamente por ser mais de marinha, claro, mas está na sua área de segurança na defesa. E depois o Costato vai fazer algumas avaliações. Mas, por favor, João Heleno, fique à vontade, se quiser mais alguns comentários. Já correram muitos questionamentos aí na parte de apresentação, e mesmo assim o Costato depois fará um resumozinho do que a gente poderia comentar mais, tá bem? Tá bom. Bogoni, eu só quero me desculpar com todo o pessoal de Marinha por ter sido muito sintético em relação à Amazônia Azul. A Amazônia Azul, ela foi criada num lampejo genial do almirante Guimarães, e foi de extrema felicidade ao comparar a nossa extensão de mar territorial, e até mais do que isso, à nossa Amazônia. Como a Amazônia já era prioridade na nossa estratégia de defesa, essa intervenção em prol da Amazônia Azul foi sensacional, e nós temos certeza que a Amazônia Azul é vista hoje como algo fundamental para o futuro do Brasil. Então, eu peço desculpa por ter sido muito sintético, porque eu não tenho tempo, eu já passei do meu tempo e não tenho tempo não tenho tempo agora, hoje, mas estou à disposição para responder qualquer pergunta. Eu que lhe peço desculpas pela indelicadeza de ter mencionado, mas só pelo fato que eu acho que muito brasileiro vai ter que se surpreender com a Amazônia Azul e buscar informações. Porque a sua palestra foi tão brilhante, vi tanto elogio aqui, que eu fico sem jeito de falar alguma coisa. Eu sei não tenho essa aspiração de ser brilhante, e a Amazônia Azul, eu realmente tratei muito pouco dela. Gostaria de ter mais tempo e ter mais gente de Marinha. O meu chefe de gabinete é um brilhante oficial de Marinha, o comandante Ibsen, e gostaria de ter mais gente da Marinha que trabalha comigo aqui para nós nos estendermos sobre a Amazônia Azul, que é realmente algo fundamental para o futuro do Brasil. Até porque é na Amazônia Azul que nós temos petróleo ainda para tirar. Tá, mas isso então perfeitamente... Eu já lhe conheço da Nó em Pingo d'Água, então não seria motivo de preocupação de lhe fazer essa colocação. Mas, independente disso, se temos alguns minutinhos a mais, General? Temos, pode ir lá, eu tenho mais 15 minutos. 15, tá bom. Então, o Costato vai fazer um resumozinho das perguntas, alguns tópicos que nós temos aqui, e, posteriormente, nós vamos trocar mais algumas ideias informais, que é muito melhor do que ficar no script preocupado com formalidades. Faz favor, Costato. General Heleno, sua palestra foi muito abrangente e brilhante. E dificilmente seria possível um aprofundamento em todos os temas que foram abordados. Existem várias questões, nós resumimos em algumas, mas eu vou lhe fazer duas em particular. Em face de a população brasileira estar despertando o seu sentimento de nacionalidade e vivendo esse sentimento de nacionalidade, de patriotismo, e tendo descoberto que ela não estava bem informada, mesmo quando estava informada, ou se julgava informada, né? Como enfrentar esse choque de interesses existente na informação e como permitir que a população brasileira seja, vamos dizer assim, muito bem informada o tempo todo, ou seja, livrando a população brasileira desse jugo atual da informação, vamos dizer assim, que
não constrói muito. Né? Esse é um problema que todos nós estamos enfrentando. Há uma verdadeira avalanche de informações. E seria bastante mais aproveitável se nós tivéssemos um equilíbrio naqueles órgãos que cuidam da informação profissionalmente, o tratamento dessa avalanche de notícias, de conhecimentos que o mundo está, vou colocar entre aspas, enfrentando hoje. Isso possibilitou que qualquer indivíduo possa ter acesso a um número infindável de informações. Infelizmente, nós estamos vivendo uma fase no país onde é flagrante a parcialidade de boa parte da imprensa em relação ao executivo brasileiro. Então, a imprensa se dedica, muitas vezes, a falar mal do executivo sobre qualquer assunto que apareça. Não interessa se o assunto está sendo bem conduzido, mal conduzido. Eu sempre digo, eu acho que hoje as reuniões de pauta que são feitas pelos redatores, diretores de órgãos de imprensa, elas não são reunião de pauta que são isentas. São reuniões de pauta onde falam e ganham projeção quem tem condições de falar mal do governo. Isso aí eu não tenho dúvida, que a gente abre os jornais, ouve as rádios e verifica que há alguns jornalistas, alguns deles brilhantes, que dedicam a sua inteligência privilegiada, que dedicam o seu conhecimento vasto e bastante aproveitável a arrebentar com o governo federal. Não interessa se as coisas são boas, são ruins, se merece crítica, se merece elogio, não interessa. Eu estou ali para criticar, e criticar no mau sentido. Eu estou ali para falar mal do governo federal. Não interessa. Outro dia chegou o cúmulo de uma jornalista comentar que lá no Afeganistão tinha gente sem máscara, para fazer uma relação com algumas... No Afeganistão, a jornalista comentou que tinha gente sem máscara. Pô, é o Talibã. Então, fica difícil, né? A gente conseguir conviver com isso é bastante complicado. Eu sou obrigado a ouvir de tudo. E acho que sou mal informado, porque a quantidade de informação é muito grande. Eu tenho meu termômetro são os meus netos. Tenho 3 netos, em idades diferentes, e o conhecimento deles, gerações muito próximas, idades próximas, mas interessante que o hiato entre gerações hoje dura muito pouco. Então, é tamanha a quantidade de informações que estão colocadas aí para serem absorvidas que essa busca de informação faz com que as gerações rapidamente se tornem diferentes. Nós estamos nos acostumando ao mundo novo. Eu, daqui a pouco, estou fora dessa briga, mas vem aí gerações que vão naturalmente dispor de um infindável conhecimento que vai precisar isso, vai precisar que direcionem o estudo para aquilo que lhes interessa, e, ao mesmo tempo, tenham uma ideia global de tudo que acontece. É o meu relato. Deixa eu fechar aqui. General Heleno, muito obrigado por suas respostas. Eu apenas lhe faço uma colocação, se for do seu interesse responder. Muita gente me perguntou, então nós estamos aqui com uma enormidade de delegados da ADESG, temos o REC aí, que foi o nosso delegado, tem muita gente que está nos... Vou lhe fazer uma pergunta capciosa. Vamos nessa. 7 de setembro foi uma grande demonstração de patriotismo, e a sociedade disse a que veio. Soube que, e não podia ser diferente, que o governo analisou os fatos e nós teremos consequências. Independente da análise, apenas essa pergunta. Vamos acreditar que valeu a pena o nosso esforço 7 de setembro? Eu, depois do 7 de setembro,
eu me dediquei aqui a gravar um vídeo bem curto, colocando o que eu tinha sentido daquilo. E ouvi determinados comentários lamentáveis. Ontem, por exemplo, teve um jornalista que dispõe de tempo para falar o que quiser, e ele declarou que o nosso presidente, Jair Bolsonaro, teve uma grande decepção por não ter concretizado o golpe que estava na sua cabeça. Isto é uma indecência intelectual. O presidente Jair Bolsonaro jamais tocou em assunto de golpe com qualquer dos seus assessores. Jamais tocou nesse assunto. Pelo contrário, defende ardentemente a democracia. O que ele fez no dia 7 de setembro foi pedir ao povo que fosse nas ruas para caracterizar que o povo está tomando conhecimento do que tem sido feito e que não concorda com algumas coisas. Mas em nenhum momento passou na cabeça dele se valer daquele povo na rua para fazer incentivar qualquer tipo de reação violenta, de uso da força ou de planejar ou incentivar um golpe. Então, isso aí é mais uma prova daquilo que eu falei anteriormente. Existe, por parte de muitos órgãos de imprensa, a necessidade de falar mal do governo federal. Então, essa alegação que tem aparecido, que houve uma decepção porque o presidente Bolsonaro queria um golpe e não conseguiu dar, é uma bobagem sem tamanho. Isso não resiste à menor análise de gente equilibrada, consciente e inteligente. Isso não existe. Então, o que proporcionou o 7 de setembro foi que a gente interrompesse um ciclo que estava se encaminhando para várias decisões que não eram decisões sábias, que não eram decisões aspiradas pela população, e pudéssemos colocar a cabeça no lugar e buscar calma, tranquilidade, paz de espírito, para conseguir continuar a construir um país para o bem. O país não é facilmente cooptável para coisa ruim. Ele mostrou que é cooptável para coisas que estão angustiando essa população. Mas isso não é cooptar para coisa ruim. É para a gente botar a cabeça no lugar e verificar que podemos fazer muita coisa sem partirmos para extremismo fora do, como o presidente diz, das 4 linhas, e que podem levar o país a uma situação muito difícil. Mas na cabeça do presidente da República jamais passou a violência e a ruptura com os poderes constituídos. Ele é um amante da democracia e já comprovou isso várias vezes. Exatamente. Então, creio que esse esclarecimento oficial foi muito importante, porque houve muitos questionamentos, porque isso, porque aquilo. A palavra oficial está aí e, felizmente, com toda clareza. Bem, eu creio que nós fizemos e já temos muito mais do que merecemos. Não, que é isso. Eu prometo que a gente pode voltar a alguns assuntos aí depois. Eu tenho uma solenidade aqui agora, estou voando para lá. Eu agradeço imensamente a você, Bogoni, nós somos amigos de longa data. Muito obrigado por ter me prestigiado com esse convite. Agradeço a todos os outros que participaram e estamos juntos aí. Bom dia, boa tarde e boa noite. Não sei qual o horário que vocês estarão assistindo, que fica permanentemente gravado para o seu deleite. Está aqui conosco o comandante Winston. As plataformas deles, que ele vai falar, e mais a nossa, estão à disposição de vocês. E não esqueçam, aquele dedinho para cima na hora que a gente acabar. Vai ser muito bom para todos nós. Esse negócio de like, dislike é coisa americana, é frescura. Agora, nós é sim ou não. Se vocês não gostaram, fiquem quietos. Se gostaram, põe o sim. É sinal que é bom. Comandante, uma boa tarde. Boa tarde. Vamos falar sobre o que aconteceu lá na Esplanada. Você passou uma semana organizando tudo aquilo. Você é culpa dos caminhoneiros querer invadir lá, mas tudo bem. Faz parte do jogo. O seu boa tarde e a sua opinião sobre o que aconteceu e o epílogo
do que veio acontecer. Boa tarde a todos, sou o comandante Winston, como o Rui Teles acabou de mencionar. Antes de entrar no assunto, né, que o Rui apresentou para vocês, eu pediria para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais. Né? No canal do YouTube nós temos Comandante Winston em Brasília. Vá lá, se inscreva, toque em todas, enfim, nos ajude a estar presente nos lares de todo o povo brasileiro. Também vá lá no canal do YouTube Danilo Aragão, vá também no canal do YouTube Cafezinho com Pimenta, na fanpage Bloco Movimento Brasil e na fanpage da Frente Brasileira Conservadora. E temos também um novo canal no YouTube, RTV, um canal do Rui Teles, nosso jornalista, que está preocupado em trazer para você realmente notícias de qualidade, informações sobre cultura, arte, entretenimento, enfim, tudo que nós precisamos que a gente não está podendo mais contar, infelizmente, com essa grande mídia. Mesmo, Rui Teles? Exatamente, ainda bem, que nos atrapalha em vez de ajudar. Exatamente. O negócio é o seguinte, Winston, você viveu toda a preparação do que aconteceu lá na Esplanada durante a Semana da Pátria. Como é que foi, depois vai o epílogo, mas como é que foi essa preparação? O desgaste foi bastante. É muito desgastante porque as pessoas já me conhecem como uma liderança, né, conservadora, pró-Bolsonaro, aqui em Brasília, né, no Distrito Federal. Então todos que vieram do Brasil, né, como um todo, todos os estados, uma boa parte dos municípios, se preocupavam em ligar para alguma liderança aqui de Brasília para saber detalhes, porque a informação estava muito rara. Todo mundo com medo de falar, porque infelizmente a gente viu que a perseguição está muito grande, tivemos jornalista preso, tivemos presidente de partido preso, tivemos aí pessoas presas sem nenhum processo legal. Então isso realmente levou uma angústia muito grande e muita gente se calou, porque com medo de uma represália, né? Então realmente a gente não está assim respirando ares, né, de um país democrático, né? Não estamos respirando ares, né, realmente de liberdade. Agora, então, todos quiseram participar desse 7 de setembro para exigir liberdade. E como muitos me conheciam, me ligavam, né? Eu recebia, assim, dezenas e dezenas de telefonemas por dia e centenas de mensagens, se não milhares, perguntando como seria o dia 7 de setembro. Então, eu procurava sempre me informar e passar para as pessoas essas informações. Isso é muito desgastante, Rui. Porque você tem o nosso dia a dia, né? Nós temos lá a nossa agenda para atender, para resolver, e eu procurava não deixar ninguém no vácuo, né? Então todo mundo que me perguntava, que ligava, eu sempre procurava atender. Peço desculpas se deixei alguém sem resposta, se não pude atender algum telefonema, porque foram muitos, mas muitos telefonemas. Tanto que isso se concretizou, né, como uma manifestação grandiosa aqui em Brasília. A maior do Brasil em todos os tempos. Só aqui em Brasília foram mais de 1,5 milhão de pessoas. Em todo o Brasil, mais de 10 milhões de pessoas foram às ruas. Teve cidades que nunca tinham feito uma manifestação antes e realizaram manifestação nas suas cidades. Teve cidades que nunca enviou nenhuma caravana para Brasília ou para São Paulo e que no dia 7 de setembro enviaram caravanas, 2, 3, 4, 5 ônibus. Cidades pequenas, mas estavam lá participando com pelo menos um ônibus e fazendo a manifestação na própria cidade. Cidade de Videira, Santa Catarina, por exemplo, uma cidade de 40 mil habitantes, né, fizeram uma manifestação grandiosa. As pessoas não acreditavam na quantidade de gente lá no centro-oeste catarinense, cidade de Videira. Então todas as cidades realmente tiveram uma participação muito grande, mostrando que o povo brasileiro não aceita perseguição política, não aceita esse gerenciamento, né, da nossa liberdade. E o presidente Bolsonaro foi muito feliz na sua atitude, né, ontem, ao escrever aquela nota. Deixa só para depois. Isso aí nós vamos chegar lá. O que interessa, você falou de cidade de Videira. Naquele instante, eu estava fazendo um programa ao vivo. E esse programa ao vivo estava entrevistando uma pessoa lá de Bento Gonçalves. E naquele dia eu só entrevistei mulheres. Às vezes é bom trocar de foco e continuar sempre com as mulheres. Mudar de foco para continuar sempre com as mulheres. Então, a Cris Flores, que foi candidata a vice-prefeita lá de Bento Gonçalves, estava dando entrevista. Quando deu intervalo, ela sumiu. Depois me disse, não, eu aproveitei que o pessoal estava passando aqui de frente e fui ver o que estava acontecendo, aquele barulhão todo. Debaixo de chuva, com o frio do Rio Grande do Sul nessa época, milhares e milhares de pessoas foram se reunir em frente ao batalhão de comunicações que tem lá, para mostrar que o povo está com o presidente, o povo está com a liberdade e o povo está com a democracia. Agora,
após os acontecimentos todos, agora vem o epílogo. A carta do presidente, estratégica ou fracasso? Vamos responder. O presidente, ele é uma pessoa muito preparada, né? Eu sempre apoiei o meu presidente, sempre olhei para ele como um grande estrategista. Mas, desta vez, ele conseguiu me surpreender, porque ele superou qualquer expectativa. Realmente, ele é uma pessoa preparada para o cargo que exerce. É um grande estadista. E é uma pessoa que realmente se preocupa com o Brasil e com o povo brasileiro. Por quê, minha gente? O presidente, ele seguiu Sun Tzu. Para quem não conhece a arte da guerra, procure ler esse livro, que você vai entender perfeitamente tudo que o presidente Bolsonaro fez no dia de ontem, ao escrever, ao assinar pelo menos aquela nota, né? Por quê? O que aconteceu? Ele quis, aqueles discursos que ele fez, né, que ele proferiu antes do dia 7 de setembro, né, foram discursos fortes, né, No próprio dia veementes, 7. no próprio dia 7, ele falou com todas as letras, né? Chegou a xingar o ministro do STF, xingou de canalha, enfim, ele jogou duro, ele jogou pesado e mostrou a força que ele tinha para pavor de muita gente que quer o mal do Brasil, de muita gente que quer o mal do povo brasileiro. E essas pessoas ficaram apavoradas, porque viram que o presidente possui apoio total das Forças Armadas, apoio total das polícias de todos os estados do Brasil, apoio total do povo brasileiro. 100% dos verdadeiros cristãos apoiam o nosso presidente Bolsonaro. E isso ficou claro como água cristalina, para que todos pudessem ver ali, né, ao vivo e a cores, a força do presidente Bolsonaro. E ele fez de propósito. Ele mostrou a capacidade dele de mobilizar, mostrou o apoio que ele tem, seguindo Sun Tzu, a arte da guerra. O que ele fez? Ele mostrou as armas, ele mostrou a força, mostrou a capacidade, mostrou o que ele poderia fazer. E aí chamou para conversar. Eles estavam apavorados, prontos para que se o presidente tomasse uma atitude mais forte, eles pudessem se contrapor. Mas sabiam eles que não conseguiriam, porque a força do presidente Bolsonaro, ela é enorme, mas de uma maneira magnânima, de uma maneira realmente de um estadista. Ele não queria um conflito, ele não queria pessoas brigando, ele não queria morte, ele não queria violência, ele quer paz, ele quer governar, ele quer o bem do Brasil. E numa atitude magnânima, ele assinou aquela nota, uma nota de conciliação, uma nota perdoando os inimigos do Brasil, os inimigos do povo brasileiro, para que eles parem de perseguir o governo Bolsonaro, para que eles, de uma vez por todas, arquivem esses inquéritos inconstitucionais, inquérito das fake news, inquérito de manifestações antidemocráticas. Que antidemocráticas? Uma manifestação de mais de 10 milhões de pessoas de maneira ordeira, sem quebrar uma vidraça, sem invadir um banco, sem tacar fogo em nada, simplesmente se manifestando por liberdade, por respeito à Constituição, por respeito à democracia e apoio ao nosso presidente Bolsonaro. Então, com certeza, essa atitude do presidente mostra que ele está totalmente dentro do que é esperado de um grande estadista. Ele deu um recado para todo o Brasil e para todo mundo. Hoje, se alguém tem dúvida que o presidente é um grande democrata, não existe mais dúvida. Porque ele poderia fazer o que ele quisesse naquele 7 de setembro, ou no dia 8 de setembro, ou no dia 9 de setembro. Mas ele optou, ele quer a democracia, ele quer o respeito à Constituição, ele quer o respeito ao povo brasileiro, ao artigo 1º, ele quer eleições limpas, sem fraudes. Ele quer que o povo saiba que a pessoa que ele votou é a pessoa que foi eleita. E nesse acordo, eu não tenho dúvida, tudo isso será agraciado no seu devido tempo. Ele falou na última live da última quinta-feira à noite, ele falou com todas as letras. Aguardem os 3, 4 próximos dias. Vocês verão que muitas coisas boas vão ser aprovadas por aí. Então me dê um crédito, confie em mim. E eu confio no meu presidente. Realmente ele foi e é um grande estadista, Rui. Isso eu nunca tive dúvida. Você sabe que eu tenho contato de amizade com ele. De tanta amizade que depois que ele foi eleito presidente, eu não apareci mais por lá. Para não dizer, está aproveitando a situação. Não estou. Não preciso que ele faça alguma coisa para mim. Não preciso que ele faça para o Brasil. Isso ele está fazendo. Ninguém contesta. Você falou agora há pouco, os verdadeiros cristãos. Não, os verdadeiros brasileiros. Sim. Os verdadeiros brasileiros. Porque o que nós temos de gente torcendo contra o Brasil, todo esse negócio, pedindo democracia, se o presidente que foi eleito foi democraticamente eleito.
Qual é a democracia deles? Só vale se votar no meu. Se não votar no meu, não é democracia. Então, eu sei que você agora, nesse instante que está indo ao ar, nós estamos gravando aqui no Parque de Águas Claras, um local aprazível, apesar do sol desse nosso dia de clima seco, para estar um local gostoso, um ventinho gostoso. Fizemos questão de gravar ao ar livre, porque agora, quando o programa está indo ao ar, você estará na cidade de Bento Gonçalves, levando o livro O Mito, que você escreveu. Eu tenho muita gente lá de Bento Gonçalves ligado no nosso programa. Então, aproveita, faça a sua mensagem para aquela cidade onde você vai passar, do dia, tudo para o pessoal já se preparar. Porque o livro é muito bom, o livro conta a história de todos os encontros de Bolsonaro com aquele grupo que fica ali na saída do Palácio da Alvorada. E você conta de uma maneira que não tem contestação, porque é só abrir aquele sinalzinho que está na esquerda, QR Code, e você vai ver ele falando. Então não foi invenção, não. Ninguém disse, ele falou isso, mas não prova. Ele falou. Faça a sua publicidade do seu livro. Obrigado. Que, por onde você vai passar, ou por onde você já está passando. Obrigado, Rui, pela sua oportunidade de estar aqui passando para vocês que estão nos assistindo a nossa programação aí na Serra Gaúcha. Eu vou estar na terça-feira à noite em Bento Gonçalves, dia 14, tá? Então eu conto com a sua presença. Daqui a pouco, né? À noite, né? Vai ser às 19 horas em Bento Gonçalves. No dia seguinte, dia 15 de setembro, nós vamos estar em Garibaldi. Desculpa, dia 15 de setembro, Lajeado. 15 de setembro, Lajeado. Dia 16 de setembro, Garibaldi. E na sequência, nós vamos estar em Farroupilha, vamos estar em Venâncio Aires. Depois, vai ser à tarde, vai ser ou na hora do almoço ou no meio da tarde, em Venâncio Aires. No sábado, dia 18 de setembro. E na sequência, no mesmo dia, no sábado à noite, nós vamos estar em Passo Fundo, tá? No mesmo dia, que vai ser na hora do almoço ou um pouquinho depois, em Venâncio Aires. E à noite, às 21 horas, lá em Passo Fundo. No dia seguinte, vamos estar no segundo Congresso Nacional da Frente Brasileira Conservadora, na cidade de Erechim, pleno domingo. Tá? Vamos ter esse congresso e também vai ter, ao longo do congresso, a exposição do livro, uma palestra sobre o livro. Então participe também, você que mora em Erechim, vá lá e dê essa força pra gente. Quer deixar de fora? Isso. Aqui, venha, aproveite a natureza. Mas tomara que não tenha sol, que está quente. Temos um lago aqui maravilhoso, temos várias quadras para futebol, para vôlei de praia. Tem tudo, gente. É um parque espetacular. Águas Claras realmente está muito bem prestigiado. Olha aqui, ó. Encontrei o meu Lions aqui. Nosso Lions está aqui, ó. Você que ele não está. Figueira, preste atenção. Estamos aqui em Águas Claras. Temos as capivaras lá também, ó. Tá vendo as capivaras lá?